Olá, amados! Glória a Deus! Estamos na sala com o Pai para mais a lição do nosso curso Fé hoje, a lição de número 13, onde estamos aprendendo a resistir ao diabo. Importante você curtir, comentar, se inscreva no nosso canal do YouTube se você ainda não é inscrito e compartilhe aí com vidas para que essas vidas possam ser alcançadas em o nome do Senhor Jesus. Já dando início aqui à nossa lição, lembrando que estamos falando do Jó, que o Jó permitiu o mal entrar na vida dele por causa do medo, né? E começa dizendo aqui, então, essa lição de número 13. Jó custou a descobrir o que o fez o maligno receber permissão para atacá-lo. Então, olha só, o Jó estava passando por tudo aquilo ali e demorou para ele perceber o porquê de tudo aquilo ali. E muitas das vezes, você também está passando por situações difíceis e você não consegue compreender o porquê que você está enfrentando essas situações difíceis. Mas, ó, diz assim, de início, o servo de Deus não entendia o porquê aquilo estava acontecendo em sua vida. Só quem se aproxima verdadeiramente do Senhor entende a razão das coisas que lhe sucedem. Sem a luz do Altíssimo, ninguém consegue ver o que está por trás de todas as situações e por que elas ocorrem. Então o Jó, ele ficou sem entender durante um bom período, né? O porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Até que ele se aproximou de Deus. A mesma coisa eu e você nós temos que fazer. Às vezes algumas coisas estão acontecendo e precisamos nos aproximar de Deus, porque a luz da palavra, a luz do Senhor Deus, então ele vai nos trazer o entendimento. Nós vamos então entender, compreender, né, o porquê de tudo aquilo ali. Olha só, continua dizendo. A verdade é que o Senhor permitiu que Satanás tocasse em Jó, desde que não matasse. Resultado. O corpo desse homem foi tão tomado por feridas da cabeça até a planta dos pés, como está lá em Jó capítulo 2, versículo 7. Essa passagem evidencia que o diabo pode conseguir autorização para infligir sofrimento a uma pessoa. O diabo ele estava tão convencido de que o Jó só servia a Deus, agradava a Deus, temia a Deus, por causa dos seus bens, por causa da sua família, por causa de tudo aquilo que ele pertencia, que Deus havia dado para o Jó. Só que, na verdade, o Jó ele era um homem reto, o Jó era um homem fiel a Deus, o Jó era um homem que guardava a fé no Senhor Deus, né? E o diabo pediu essa permissão ao Senhor, e o Senhor, assim, concedeu, porque o Senhor conhecia quem era Jó. Agora, o Jó mesmo não se conhecia. O Senhor Deus conhecia a Jó e sabia que o Jó já estava preparado para enfrentar qualquer luta que viesse sobre ele. E por isso Deus permitiu. Nós temos que entender que, junto com qualquer luta, com qualquer batalha, o Senhor Deus já nos dá o escape para todas elas. Ele nos dá as ferramentas ou armas que precisamos ali para colocar em prática e vencer em o nome do Senhor Jesus, tá? Todas as desgraças sobrevieram a Jó, porque ele deu lugar ao medo em seu coração, onde deveria estar repleto de fé. O coração de Jó deveria estar repleto de fé, só que, infelizmente, ele deu lugar ao medo. Não dê lugar ao medo em seu coração. Seu coração tem que estar repleto de fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas, né, passam por situações a qual não deveria passar. Passa por situações a qual não era o plano de Deus, mas por causa do medo que ela permitiu instalar-se ali no coração dela, então ela está enfrentando essa luta, essa batalha no dia de hoje. Mas glória a Deus que Deus nos deu a vitória em todas as coisas. Então, se você está enfrentando uma luta, creia que Deus já te deu a vitória, tá? A Bíblia afirma que Deus não nos deu espírito de medo, e sim de poder, amor e moderação. Está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não te deu espírito de medo. Não permita esse medo se instalar no seu coração. É o medo de casar-se, é o medo de ter filhos, é o medo de abrir uma empresa, é o medo de se relacionar-se com as pessoas, é o medo de aceitar Jesus, o medo de se batizar, o medo de fazer a obra de Deus, o medo de pedir perdão, o medo. Não deixe esse medo se instalar no seu coração, porque Deus não te deu espírito de medo. Ele te deu sim espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação.
A nós cristãos, o Altíssimo concedeu o Espírito Santo para que intercedesse em nosso favor com gemidos inexprimíveis, como está lá em Romanos 8, 26. Deus nos deu o Espírito Santo para que Ele possa interceder por cada um de nós. E assim Ele faz com gemidos inexprimíveis. Às vezes você não sabe nem como orar, mas como você está ali diante do Senhor Deus, adorando, exaltando, o glorificando, sendo fiel, o próprio Espírito Santo vai orar por você, vai interceder por você, juntamente ao Senhor Deus. O Consolador nos ajuda a clamar ao Pai, e assim somos ouvidos e atendidos. Não percamos esse privilégio, não perca esse privilégio. O Consolador ajuda a clamar. O Espírito Santo nos ajuda a pedir, a buscar, a invocar, a bater. E não só Ele nos ajuda, mas também somos ouvidos e atendidos. Creia nisso. Deus está ouvindo a sua oração. E creia que a sua oração será atendida pelo Pai em o nome do Senhor Jesus. Não perca esse privilégio de ser servo, de ser filho, de buscar Deus e ter a certeza de que será atendido. Para terminarmos, Jó capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Mal sabia Satanás que Jó era um grande servo de Deus. E assim eu creio, você é um servo de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, uma senhora de Deus, uma serva do Senhor. Então não deixe o medo dominar o seu coração. Fica firmado na palavra e tome posse de todas as bênçãos que o Senhor Jesus comprou para você lá naquela cruz do Calvário. Vamos orar? Pai, obrigado. Aqui minhas mãos estão levantadas. Meu Deus, aqui eu estendo minhas mãos em direção a essa pessoa que ora comigo agora. Eu determino a bênção sobre a vida dela. Eu determino a cura, o milagre, a libertação, a transformação, a mudança. Eu determino prosperidade. Eu determino, meu Deus, essa pessoa livre de todos os males, de todos os medos. Eu repreendo você, o mal. Eu digo a você, pega tudo que é seu espírito imundo, espírito de dores, de enfermidade, de tristeza, de angústia, de medo, de pânico, de sofrimento. Em nome de Jesus, essa ansiedade, esse pavor, esse desespero, o mal, pega tudo que te pertence e vai embora, sai dessa casa, sai deste lar, sai da vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Eu determino a vitória, a cura, o milagre, a libertação, a transformação. Meu Deus, fortalece essa pessoa, que todo medo já foi embora, agora fortalece, Senhor, para que assim ela possa guerrear, lutar e vencer em nome de Jesus. Amém e graças ao Senhor Deus. Amém. Toma posse da sua vitória, toma posse da sua bênção. Fique na bênção, fique na paz. Até as próximas lições.